eu quero com prazer cumprimentar os nossos irmãos internautas. Você que sempre nos acompanha através da Rede Semear, aqui pelo YouTube da ADEF, ou você que nos acompanha através do Facebook ADEF Europa, o Facebook oficial da ADEF, bem como também pelo Instagram e pelo Spotify, também pelo nosso site adefeuropa.com, ou quem sabe você nos assistindo através do canal Mel de televisão. Deus assim abençoe a sua vida de forma toda especial. Quero também aproveitar aqui, deixar um abraço todo especial ao pastor Jonatas Lemos, pastor nacional ADEF em Luxemburgo. Também o pastor Ronilson Vieira, também ADEF Assembleia de Deus, lá em Alemanha, também Luxemburgo, juntamente com a sua família, sempre nos acompanhando. Também a nossa querida Mary e também os seus filhos, né, a esposa do pastor Jonatas, sempre nos acompanhando. Pastor Efferson Kennedy, também conosco nessa noite, Deus abençoe. Meu querido pastor Onias Silva, bem como também a Dione Zambon, Deus abençoe vocês, sempre ligados aqui na programação e nos cultos e também nas mensagens. Deus abençoe de forma especial. Gálatas, capítulo de número 2. Lerei na Nova Versão Internacional, versículo de número 9, diz assim: reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Amém? Procurei essa referência que o nosso nobre, ilustre apóstolo São Paulo vai citar aqui também o ilustre apóstolo Tiago. Meus queridos e seletos adefenses, eu sei que Deus sempre tem uma palavra para o seu povo, uma palavra para a sua igreja. Sempre Ele quer falar conosco através da sua palavra. Este nome Tiago, nós podemos encontrar no Novo Testamento 4 personagens chamados Tiago. E 2 desses personagens chamados Tiago, 2 deles eram discípulos de Jesus. E um deles era irmão de Jesus. Portanto, nós conhecemos esses quatro personagens na Bíblia Sagrada por nome Tiago, sendo 2 faziam parte dos discípulos de Jesus. Jesus os chamou para ser seus discípulos, e também tinha um Tiago que era irmão de Jesus. Tiago era um nome comum, e até nos nossos dias de hoje, Tiago é um nome comum. Principalmente aqui em Portugal, também no Brasil, é um nome muito comum. Tiago vem do nome Jacob ou Jacó. É estranho pensar e saber disso, mas o nome Tiago vem do nome Jacob ou Jacó. Vem esse nome Tiago. E Tiago tem um significado muito forte. E o significado do nome Tiago é aquele que supera. Vou repetir. Tiago significa aquele que supera. Logo, nós podemos ver que Deus irá falar conosco através
da sua palavra e com este personagem bíblico tão fiel às Escrituras. Caleb significa leal, fiel. Então nós temos aí a conjunção de Tiago, Caleb, aquele que supera, aquele que é fiel e aquele que é leal. Este é o significado de Tiago, Caleb. E nós podemos observar que o apóstolo São Paulo, ele vai se render em gratidão a Tiago, a Pedro e a João. E nós temos em vista que nós sempre, inclusive as criancinhas da igreja, e nós sabemos bem daquela canção, que intitulamos ela como Pedro, Tiago e João, não é verdade? E nós podemos observar que Pedro, Tiago e João sempre estiveram juntos, sempre estão juntos, Pedro, Tiago e João. Agora observe bem que coisa fenomenal, presbítero Ícaro Souza, quando Paulo vai citar o nome dos três, ele começa por Tiago. Nós vemos que ele inverte, ele tira Tiago lá do fim da fila e vai trazer Tiago para o início da fila. Glória a Deus. Tem coisa que é assim, irmãos. Às vezes nós estamos no fim da fila, mas vai chegar alguém usado por Deus aleluia, e vai tirar quem está no fim e vai colocar no início. Glória a Deus. Então já começamos aqui a aprender nessa passagem bíblica que nem sempre quem está no fim vai continuar no fim. Aleluia. Deus sempre tem algo para o seu povo. Deus tem sempre algo para a sua igreja. Não importa aonde ou qual posição você está, o certo é que Deus está olhando para você e a qualquer momento Ele pode usar alguém, porque Deus usa os seus servos. Aleluia, como foi citado aqui há pouco, Deus usou alguém para viajar 9.000 quilômetros, pegar alguém pela mão e dizer: o seu lugar não é aí, não é aqui que você vai ficar dividido, quebrado, arrebentado. Deus tem algo melhor para você, aleluia. E hoje nós podemos ver esse alguém em cima do altar, louvando, exaltando o nome do Senhor e contando o seu testemunho de fé. Uma coisa eu quero dizer para os adefenses, você que está aqui dentro ou você que está do outro lado, Deus sempre tem algo poderoso, maravilhoso, grandioso para o seu povo, aleluia. O fim da sua história não terminará assim, porque o Deus dos céus, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, aquele que vê as lágrimas, aquele que vê você no oculto e no escondido chorando por muitas das vezes, aquele que vê você, quem sabe muitas das vezes, aleluia, pelo derradeiro, mas Ele, quando Ele quer, Ele vai usar alguém e vai dizer para você: meu filho, você sai do fim da fila e você vem para o começo, porque eu tenho um propósito para a sua vida. Oh, aleluia! Por muitas das vezes nós encontrávamos e sempre lemos, mas que coisa importante, Tiago fazia parte, a Bíblia Sagrada diz que cerca de 500 discípulos, quando Jesus se ascendeu ao céu, estava acompanhando Jesus. Então, no meio daquela multidão toda, Jesus tinha 500 homens, 500 discípulos, que Ele já tinha formado para que pudesse ir ao mundo pregar o Evangelho. Mas a Bíblia Sagrada diz que dos 500, Ele tinha mais alguns seletos. A Bíblia disse que Jesus tinha 70, dos 500 tinha 70 que era mais nobre do que os 430
30, mas a Bíblia também diz que dos 70, Jesus tinha 12, que também era dos mais nobres do que os dos 70 e do que os dos 500. Mas a Bíblia também fala que dos 12, Jesus tinha 3, que era ainda mais nobre do que os 12, do que os 70 e do que os 500. Era Pedro, Tiago e João. Aleluia, glória a Deus. Agora Paulo, ele inverte, em vez de ser Pedro, Tiago e João, aí o nosso querido Paulo, ele coloca Tiago e Pedro e João. Glória a Deus. Quando nós podemos observar alguém ser honrado, porque Paulo aqui, ele vai honrar essas 3 pessoas, e ele prefere colocar Tiago na primeira linha. Por quê? Porque Paulo, ele vai dizer que esses homens, eles eram tidos como colunas. Aleluia, glória a Deus. Esses homens, Paulo está dizendo, eles são como colunas. O que quer dizer coluna? O que quer dizer coluna? Que coluna não é janela. O que quer dizer coluna? Coluna não é porta. O que quer dizer coluna? Coluna não é telhado. O que quer dizer coluna? Que coluna, aleluia, não é tijolo. O que quer dizer coluna? Coluna não é a lâmpada que daqui a pouco ela queima, tem que trocar. O que quer dizer coluna? Coluna, aleluia, está dizendo o seguinte, aleluia, ela está aqui e ninguém tira. Ela está aqui e ninguém tira. Ela está aqui e ninguém tira. Coluna é coluna. Deus quer fazer de você, aleluia, uma coluna. Deus quer fazer do seu povo, você ainda será lembrado como coluna. Fulana de tal, sim, é coluna na ADEF. Ciclano de tal, eu conheço, é coluna lá. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu não sei como será, ou como você será lembrado, aleluia, se em primeira, se em segunda, se em terceira posição, isso não importa. O importa é você ser reconhecido como coluna. Pastor, por que coluna é importante? Sabe por que coluna é importante? Porque ali tem uma porta, não tem? Mas amanhã eu posso resolver arrancar aquela porta, fechar e abrir aqui do outro lado. Então não é interessante você ser porta. Não é interessante você ser tijolo. Tá aí, tá vendo a parede? Você não é parede, você não é tijolo. Não é parede. Porque amanhã esse tijolo pode ser rompido e ser colocado um vidro aqui no lugar do tijolo, no lugar da parede. Não é importante você ser na casa de Deus esse tijolo que pode ser rompido. O importante é você ser coluna. Aleluia, coluna. Por que coluna? Porque a coluna, irmãos, ela é intacta. Pode mexer aos derredores, mas nela não se pode mexer. Então Tiago aqui é conhecido como coluna. Tiago é reconhecido por Paulo como coluna. Agora olha o que Paulo vai dizer. Esses homens são tidos na casa de Deus como coluna. E ele vai dizer o seguinte, e uma outra coisa: eles nos deram a mão na hora que nós precisamos. Ele deu a mão para mim e para Barnabé. Glória a Deus. Tiago, ele deu a mão para mim. Ele deu a mão direita. Na versão que eu li, diz assim: Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Imagine, meus irmãos, que coisa maravilhosa é alguém que é coluna estender a mão. Tantos, meus queridos, tantas pessoas que precisam de uma mão estendida. Como é bom sermos lembrados por nós termos um dia estendido a mão para alguém. Como é bom você ser lembrado, como é bom os cristãos ser lembrados, os pastores ser lembrados,
os obreiros serem lembrados, os membros serem lembrados por ter estendido a mão para alguém. Coisa maravilhosa é nós sabermos que nós somos úteis à casa de Deus. Fulano de tal, ele me estendeu a mão. Aleluia. E essa era a espécie de Tiago. Ele era um homem que verdadeiramente, além de ser coluna na casa de Deus, ele estava sempre para estender a mão. Glória a Deus, aleluia. Estenda a sua mão. Você é coluna, tem alguém precisando da sua mão. Pastor, mas eu estou todo quebrado, estou todo arrebentado, eu estou tão fragilizado. Estende a mão para alguém, aleluia, porque quando você segurar na mão de alguém, você vai ser fortalecido também. Deus vai abençoar quem você pega na mão dela, e quem, aleluia, você pegou na mão também vai transmitir a gratidão, e você também será abençoado. Vamos quebrar correntes, destruir fortalezas, e vamos começar a dar a mão. Levanta a sua mão direita e começa a dar a mão para 1, para 2, para 3, para 4, para 5. Começa a dar a mão a alguém. Esse é o legado que Tiago nos dá, de alguém que estende a mão. Aleluia. Como é tão bom estender a mão. E uma coisa nos chama a atenção, queridos, que tem pessoas que só gostam de receber a mão, mas não gostam de estender a mão. Aqui é onde mora um problema gravíssimo, em que às vezes a gente só quer receber a mão, mas não quer dar a mão. Imagine Paulo escrevendo aos Gálatas, e ele fazer referência desse legado desses homens de Deus, dizer que foi bem recebido, dizer que foi bem acolhido, observar na casa de Deus quem era coluna, observar quem tinha firmeza. Como é bom alguém olhar para você e dizer assim: fulano de tal, ele tem firmeza, do que olhar para alguém e dizer: fulano, não sei, ele é um pouquinho complicado. Por quê? Porque ele é meio volátil. Sabe o que é ser volátil? Ele não fica em lugar nenhum. Tem pessoas que não conseguem, irmãos, perseverar. E quando Paulo está dizendo que Tiago, que Pedro e que João, eles eram coluna, é porque a igreja foi perseguida em Jerusalém. E a igreja foi perseguida, eles perseguiram a igreja, eles mataram muitos dos discípulos, mataram um certo jovem chamado Estevão. Eles começaram a perseguir a igreja, açoitaram Pedro, açoitaram outros. E aí, o que acontece? Muitos ficaram dispersos, saíram, desapareceram, mas eles, Pedro, Tiago e João, mantiveram lá como coluna. Não interessa, aleluia, a perseguição, o aperto, mantenha firme, seja firme. Este é o legado que Tiago deixa para nós: firmeza, constância, perseverança. É isso que o povo de Deus tem que ter, aleluia. Perseverança, firmeza, constância tem que estar na vida do povo de Deus. É muito ruim como nós não somos conhecidos como homens perseverantes. E quando nós olhamos aqui para essas colunas, nós ficamos felizes. E uma coisa tão importante que Tiago, que é o personagem que nós estamos falando aqui, o significado do seu nome é aquele que supera. Aquele que supera. Irmãos, não tem coisa mais maravilhosa da vida de um homem, de uma mulher de Deus, quando ele consegue superar as lutas, as dificuldades, as situações. Grande foi a perseguição do povo de Deus, grande foi a perseguição
daqueles que serviam a Deus. Mas nós podemos observar que esses homens, eles superaram a perseguição. O que nós estamos dispostos a superar? Você está disposto a superar a escassez, o desemprego, a doença, a enfermidade, a calúnia, a rejeição, a fofoca sobre o seu nome? O que você está disposto a superar para manter uma vida íntegra diante de Deus? Por que muitos estão por aí, irmãos, volútil para cima e para baixo? Porque são pessoas que não conseguem superar as dificuldades da vida. Mas Deus fez nascer Tiago, aleluia, dentro de mim e dentro de você. Você é aquele que supera, aleluia. Vem a luta, vem a dificuldade, vem a tempestade, vem a chuva, vem a maremoto, vem a terremoto, vem a pandemia, vem guerra, você mantém, aleluia, superando. Quantas dores, quantas dificuldades, quantas situações você já passou e você conseguiu superar? Você será aquilo que você conseguir superar. Quando vier o vento e ele te levar, quando vier a tempestade, quando vier a enxurrada e ele te levar, você não conseguir superar, a resistência, ela tem que fazer parte da vida do homem de Deus. É preciso que nós sejamos resistentes. Irmãos, a luta, a dificuldade vem para todos. Não pensa que é só você que passa luta, que passa dificuldade, não. Não pensa que quem prega aqui, como eu estou pregando, sempre trazendo uma palavra de fortalecimento para o seu coração, que não passo lutas, provas, dificuldades, situações. O vento vem, a tempestade vem, vem a tribulação, vem tudo. Mas isso depende de como você vai superar essa situação. Aleluia. O homem de Deus, a mulher de Deus, quando coloca o compromisso, ele vai dizer assim: eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Pode deixar o cachorro latir, o cão latir, pode deixar o vira-lata, aleluia, fazer o que ele quiser. Eu vou manter firme na presença de Deus. Eu vou manter, aleluia, como coluna na casa de Deus. Eu não vou resistir, aleluia, a tentação. Eu vou manter firme diante de Deus. Eu resisto o mal, eu resisto a tentação, eu resisto o inimigo, eu resisto as bandejas. Eu sou filho de Deus, eu sou como coluna. Aleluia. Superação. E é uma das coisas lindas que você vai ver na vida de um cristão. Jesus sempre ensinou que nós devemos ser perseverantes. Sejam perseverantes. Não deixe o vento te soprar. Às vezes uma palavra, irmãos, a gente quer desistir, a gente não supera. Às vezes uma palavra, às vezes um telefonema, às vezes uma mensagem, às vezes uma coisa que você viu postada na internet, nas redes sociais, já faz você tremer, já faz você ficar com medo, já faz você se esmurecer, faz você parar. Uma notícia mal que chega. Aonde está a tua superação? Quando nós mantemos firme, aleluia, superando. Pode vir mais. Eu costumo dizer, e eu vou repetir o que eu sempre digo: luta não é luta, batalha não é batalha, problemas não são problemas, os problemas são oportunidades.
as lutas são oportunidades. Toda luta que te vem, Deus está dizendo: eu estou jogando uma oportunidade nas suas mãos. Toda batalha que chega nas suas mãos, Deus diz assim: olha, eu vou ver como você vai suportar essa luta, eu vou ver como você vai suportar essa batalha. Deus coloca na sua mão uma batata quente, um problema que parece não ter solução, e Deus fica olhando para você, e Deus olha para o diabo e diz: olha aí, Satanás, você vai ver como meu filho vai superar essa situação, porque a confiança dele está em mim, a confiança dele está em mim. Lembram de Jó? Para mim, na Bíblia, não tem um homem como provou de uma forma tão grande a sua superação como Jó. Jó é o tipo de homem que está impregnado dentro dele Tiago e Jacob, ou seja, superação. Vem problema na família, Jó está firme, ele supera. Vem problema com os filhos, Jó supera. Vem problema financeiro, Jó supera. Então vai vindo um atrás do outro, Jó vai superando todo, superando. Ele vai superando tudo. Aí Deus disse para Satanás: você está vendo, Satanás, o meu servo Jó? Como ele supera? Você viu? Você tomou os filhos dele, ele mantém firme. Você tomou toda a sua riqueza, olha lá, está pobre, não tem mais nada. Você levou tudo, ele mantém firme. Agora você está usando a esposa dele para fazer ele desviar, ele mantém firme. Aí Deus disse para o diabo: você está vendo? É o meu servo. Aleluia. Aí sabe o que acontece, irmãos? Aí Satanás disse: ele também tem saúde. Ele tem saúde. Aí Deus: você quer também a saúde dele? Vá lá, pode tocar na saúde também. Só não toque na vida, porque a vida pertence a mim. Mas vai lá e toque na saúde dele também. E eu vou te mostrar que ele tem superação. Aleluia. Se Deus autorizar algo ao seu respeito, como é que ele vai, aleluia, fazer no final? Ele vai te elogiar ou ele vai ficar triste com você? Você vai superar ou não vai superar? Você vai manter firme ou não vai? Então, o diabo toca no corpo de Jó. E nós conhecemos a história. Quero falar só sobre a superação de Jó. Jó se cai, sabe aonde? No lixão, lá no pó e na cinza. A única coisa que sobrou para Jó foi um cacozinho de telha para ele se coçar. Ele perde tudo, não tem mais nada. E quando nós estamos nessa situação, pastor João Paulo, viu, meu querido presbítero Romeu Ramos, a única coisa que nós temos uma esperança é de termos amigos. Viu, meu querido Eduardo? Quando você cai numa situação dessa, você lembra de quem? Dos amigos. Você olha, pelo menos eu perdi fazenda, eu perdi família, eu estou numa situação terrível, estou doente, estou com caco coçando aqui, a única coisa que me sobrou é esse caco, mas eu tenho um amigo. Jó pensou que tinha amigo. Aí os amigos de Jó virou-se ao contrário de Jó, virou acusadores de Jó.
Agora, imagine como Jó superou tudo isso. 4 amigos acusando Jó: confessa o seu pecado, você tem pecado, você está em dificuldade, o problema é com você, o problema está contigo, tem uma coisa errada contigo, tem alguma coisa que não está nos cheirando bem contigo. Eu conheço, eu vejo quando alguém está em pecado, alguém está errado. E Jó, aleluia, mantinha firme, superando tudo. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que no final Ele vai se levantar em meu favor. Aleluia. Deus quer que você supere, meu irmão, as lutas, as dificuldades, as situações. Aleluia. Deus quer que você tenha força, aleluia, para superar o dia mau. Superação é o que o povo de Deus precisa muito nesse tempo de tantos ataques que nós estamos tendo neste mundo. Tudo que é certo nos dias de hoje é errado. Tudo que é errado nos dias de hoje é certo. A mentira tenta prevalecer contra a verdade. O mundo jaz no maligno, tudo está deturbado. Hoje nós sabemos que a implantação da ideologia de gênero está avassaladora no mundo inteiro. Hoje as crianças estão nascendo e não precisa mais colocar o nome, pode ficar em branco, para quando a criança crescer, ela escolher o nome. Ou o pai colocar um nome provisório. A área de colocar o sexo da criança fica em branco. Por quê? Porque quando a criança crescer, é quem vai colocar qual é o sexo, qual é, o que ela quer ser. É o mundo invertido nos dias de hoje. E a igreja de Cristo tem que superar. Deus chamou a igreja para superar. Deus chamou a igreja para lutar contra as portas do inferno. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Aleluia. Nós lutaremos contra tudo que está neste mundo. A verdade continua sendo verdade, a mentira continua sendo mentira, e a verdade vai superar, e o nome de Jesus será glorificado. Aleluia! Onde está a nossa superação? Tiago, aquele que supera. E nós devemos aprender nesta noite, com esta palavra, aprender a superar, meus irmãos. Supera o mal, supera essa fraqueza, supera essa dificuldade. Vamos nos levantar. Vamos erguer a nossa cabeça, homem, você que entrou aqui, mulher, você que entrou aqui nesta noite, você que sai do outro lado, erga a sua cabeça, se fortaleça no Senhor, não fique cabisbaixo, não fique caído para baixo, não fique em quarto escuro chorando, não entre em depressão, em opressão, em fraqueza, não. Aleluia, levante a sua cabeça, aleluia, começa a levantar, começa a acreditar no seu Criador, aleluia, porque Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. O nosso Criador vive. É preciso que nós nos levantemos e vivamos um evangelho puro, genuíno, cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus. Você
pode sim crescer, a sua família pode sim ir bem, aleluia. O seu casamento pode sim, aleluia, ser fortalecido no Senhor. Você pode sim superar essa dificuldade, você vai sim sair dessa situação. Deus é contigo, aleluia. Embora você possa achar que está difícil e que você não vai conseguir, Deus vai te dar condição de você superar este mal, superar essa dificuldade, superar essa situação, e você levantará a bandeira da vitória e engrandecerá o nome de Jesus. Aleluia. Se coloquem de pé. Aleluias. Aquele que supera